Atitudes inspiradas pela fé. Este é o tema da série de mensagens que estamos desenvolvendo neste mês de janeiro. E a atitude a ser destacada hoje, inspirada pela palavra de Deus, inspirada pela fé em Cristo, é a atitude do viver contente. Viver contente. Esta é uma busca natural de todo ser humano. Queremos ser contentes, ficar contentes, queremos desfrutar os sentimentos de satisfação e realização que o contentamento proporciona. É muito boa a sensação de que valeu a pena o que fizemos com idoneidade e bondade, tendo como resultado o contentamento em nossa vida. Viver contente é essencial a todos nós. E por ser assim, almejamos e buscamos o contentamento de várias formas. Agimos e nos esforçamos para viver contente em relação a nós mesmos e em relação a tudo em nossa volta. Pais desejam ficar contentes com seus filhos. Adolescentes lidam de forma conflituosa com este assunto. Jovens estabelecem alvos em vários sentidos e se esforçam para viverem contentes. Muitos desejam o contentamento, a satisfação em relação ao corpo físico. Por isso, tanta academia, alimentação regrada, cirurgias e embelezamento. Tantos outros estão em tratamento e buscam contentamento em meio aos conflitos emocionais, aos conflitos interiores, desejam o alívio da alma e a paz de espírito. Em cada fase da vida, necessidades, ações e objetivos são determinantes para vivermos contentes. Porém, temos muitos motivos e se torna muito fácil na vida de todos nós o descontentamento. Descontentamento, por exemplo, com a situação política, econômica e social do nosso país, descontentamento com as condições de vida na cidade de São Paulo, descontentamento com o preço das coisas, com as pessoas, com o salário e tantos outros motivos. Além disso, diversas pessoas têm uma tendência natural para viver descontente. E é um tanto quanto estranha a seguinte constatação: ao mesmo tempo em que o conhecimento se amplia, a tecnologia avança e torna a vida menos penosa e menos árdua, o mundo digital abre inúmeras possibilidades. A geração atual, a cada dia, se revela mais insatisfeita, mais infeliz, mais descontente, mais deprimida e mais perdida em relação aos valores e ao sentido da vida. Nesta perspectiva, a questão é: você está contente com a sua vida? Você está contente com você mesmo? Está contente com quem você é, com o que já fez até aqui e o que conquistou? Diante da complexidade e em meio às oscilações do viver contente na atualidade, o texto de Filipenses, que nós lemos há pouco, nos ajuda de forma significativa. Algumas lições importantes são extraídas dele para todos nós nesta manhã. E a primeira lição que nós extraímos do texto é a seguinte: o contentamento pode ser aprendido. O contentamento pode ser aprendido. No 11º versículo, o apóstolo Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer
situação. Paulo aprendeu a viver contente. Esta é a sua afirmação, o seu testemunho, o modo como vive. E para Paulo, viver contente é um aprendizado. Não é algo automático na nossa vida que acontece sem querer, mas é algo que é possível aprender. E esta forma de viver do apóstolo chama a nossa atenção por 3 motivos. Primeiro, pelo fato dele estar preso em Roma, aguardando o julgamento, o qual pode resultar na sua condenação e na sua morte. Nessa situação, nessa condição de prisão, o apóstolo Paulo afirma que aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Além da prisão, que é domiciliar, Paulo está passando por necessidades. Está vivendo nesses dias em que escreveu a carta aos Filipenses, está vivendo de forma precária, na pobreza, passa por necessidades. E o terceiro motivo que chama a nossa atenção, nesse testemunho bonito do apóstolo Paulo, é o fato da carta que ele escreve à igreja que está em Filipos. E na situação em que se encontra, o apóstolo Paulo é insistente em recomendar a alegria. Alegrai-vos no Senhor. Esta é uma das principais ênfases, tônicas da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos, alegrai-vos. E ao tomar conhecimento de como Paulo se encontrava, os cristãos da cidade de Filipe enviam uma oferta a fim de ajudá-lo. No 10º versículo, o apóstolo Paulo demonstra a sua alegria pelo cuidado recebido. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Na verdade, a igreja em Filipos sempre foi muito generosa para com o apóstolo Paulo. Havia um imenso carinho, um apreço elevado, uma consideração muito grande entre eles, entre Paulo e a igreja e vice-versa. E em outras ocasiões, a igreja em Filipos ajudou o apóstolo Paulo financeiramente e estava aguardando então a oportunidade para repetir esta ajuda, e esta oportunidade chegou naqueles dias. E diante da generosidade dos cristãos filipenses, Paulo sempre tomou o cuidado para, por um lado, não se colocar como aproveitador, oportunista, interesseiro, pois esta era uma das críticas contra ele e contra o seu ministério. E por outro, ele tomou o devido cuidado para não menosprezar a oferta recebida. Por um lado, ele nunca quis se aproveitar da igreja, por outro lado, ele não queria menosprezar aquilo que ele recebeu como ajuda, manifestação do cuidado daqueles irmãos e irmãs. Ele agradece a ajuda, fala da sua grande alegria no Senhor e aproveita para ensinar algo que para ele, mais importante do que a gratidão e a alegria naquele contexto, naquele gesto, mais importante, o fato de ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Como sabemos muito bem, para aprendermos algo, é necessário humildade, interesse e abertura em relação àquilo que nos é ensinado, aquilo que chega até nós. Depois de ter compreendido a lição, é preciso coragem, compromisso e força para praticar e viver aquilo que foi nos ensinado. Sem isto, o aprendizado não chega à sua finalidade, não se concretiza, não acontece. Mas como e com quem Paulo aprendeu a viver contente? Quem foi o seu professor? Quais lições lhes foram dadas? E as respostas a essas perguntas são dadas mais adiante no texto bíblico. No momento,
o importante para todos nós é sabermos, viver contente é um aprendizado. É possível aprender a viver contente. A segunda lição do texto bíblico, o contentamento é uma questão de ser e não de estar. É uma questão de ser pelo fato de Paulo dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente é diferente de estar contente. Estar contente é condicionar ou ficar contente mediante circunstâncias, conquistas, acontecimentos favoráveis a nós. É associar o contentamento com o quando. Quando eu conseguir isto, quando acontecer aquilo, quando eu tiver determinado bem material, quando eu me casar, quando eu me formar, quando eu conseguir o emprego X, quando eu tiver tantos milhões na minha conta bancária, aí eu ficarei contente. Nesta direção, nós sempre ficaremos descontentes, ou o nosso contentamento será frágil, momentâneo, passageiro. Primeiro, porque nós não temos aquilo que almejamos, pois estar contente é um alvo, é para frente, é uma conquista que se realizará, é para depois, vai acontecer ainda. Segundo, porque somos seres insatisfeitos. O que nos encanta hoje, não nos encantará amanhã. O que nos deixa contentes hoje, perderá a graça amanhã. Até mesmo os milhões na conta bancária. Dias atrás estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto, né, que milhões na conta bancária não traz alegria, né? A pessoa pensou um pouco e falou: pastor, pode até ser verdade, mas eu gostaria de arriscar, né? Acho que todos nós, né? O que nos impressiona no testemunho do apóstolo Paulo é o fato dele ter aprendido a viver contente, não apenas nas conquistas e nos acontecimentos bons e positivos. Ele aprendeu a viver contente, a ser contente em toda e qualquer situação. Ou seja, contente até mesmo quando a situação estava difícil, complicada, até mesmo na situação adversa. E ele mesmo faz questão de deixar isso muito claro. No versículo 12, as suas palavras são: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, nos momentos bons, favoráveis, o apóstolo Paulo estava contente. Nos momentos ruins, complicados do seu ministério, na sua vida, ele também estava contente. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E para o apóstolo Paulo, a fonte, a base para o contentamento não estava nas circunstâncias, naquilo que acontece, naquilo que ele sonhava, naquilo que ele almejava. Para o apóstolo Paulo, a base, a fonte do contentamento estava na sua relação com Deus. É possível, nos momentos mais complicados, em meio à dor, às lágrimas, às lutas diárias, reconhecer a soberania de Deus, assim como o conforto que vem dele, e viver de forma contente, porque nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos perdidos. Mas como é possível? Como é possível viver contente em toda e qualquer situação? E esta é a terceira lição do texto bíblico. O contentamento vem de Cristo, que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo de número 13. Com quem Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Quem foi o seu professor? Quais lições lhe foram dadas? Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação,
em sua comunhão com Deus, em sua dependência de Deus, em sua submissão a Deus, por meio de um coração quebrantado, vivendo em Cristo, aprendendo dia a dia com Cristo, andando com Cristo, desenvolvendo a sua comunhão com o Pai e sendo sustentado pelo Espírito Santo. Pela fé, Paulo, na sua vida, crê, sente e experimenta Deus lhe dando forças para enfrentar, passar e suportar toda e qualquer situação em contentamento, até mesmo nos momentos difíceis. Esta capacidade, esta força vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Este é o segredo de viver contente de Paulo, segredo revelado em Cristo Jesus, diferente da forma como os estoicos ensinavam naqueles dias. O estoicismo era uma corrente filosófica muito forte na cidade de Filipos, e os estoicos ensinavam o contentamento por meio da indiferença a tudo e a todos, e ensinava também o conformismo com a natureza e com a realidade. A concepção dos estoicos era do contentamento de dentro para fora, por meio da habilidade humana, da capacidade humana de ser indiferente a tudo e viver na perspectiva do basta a si mesmo. No entanto, o apóstolo Paulo ensina, o segredo que o apóstolo traz para o viver contente é de fora para dentro, vem de Deus para a sua vida, vem de Deus para nós, porque é o contentamento do alto. Tudo posso naquele que me fortalece, tem este sentido. Não significa que Deus vai nos ajudar e conceder tudo o que queremos e desejamos. Muitas vezes este versículo é utilizado como autoajuda, né? Tudo que eu quero, Deus vai me fortalecer, eu vou ganhar, eu vou conquistar, eu vou obter, né? Ou então é um versículo também muito utilizado na teologia da prosperidade dos nossos dias. Tudo eu posso, tudo eu posso. O tudo eu posso aqui é viver contente em todas as circunstâncias, porque Deus me fortalece. Esse é o contexto do versículo 13, e diante deste versículo que é muito conhecido de todos nós. Tudo posso naquele que me fortalece significa que a força que nós precisamos para o viver contente, Deus concederá pela fé em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo. Como você quer viver daqui para frente? Como você quer viver daqui para frente? Descontente? Murmurando? Triste? Insatisfeito? Isso deixará você mais descontente ainda. Se a sua filosofia de vida, o seu norte, a sua direção é a murmuração, é a reclamação, é o descontentamento. Isto que você alimentará a sua alma. Mas há uma segunda opção. Você pode fazer a opção de viver contente somente quando as coisas boas acontecerem. Celebrar o seu aniversário, ganhar um presente, ter uma promoção no emprego, aí você fica contente, porque isso é natural. Quando coisas boas acontecem, nós ficamos contentes. Mas há um terceiro modo de vida, Se você quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação, isto é possível. É possível você aprender, como foi para com o apóstolo Paulo. É possível mediante a fé e a comunhão com Deus. É possível mediante a caminhada diária com Cristo Jesus. É possível porque é ação de Deus, é graça de Deus na minha vida e na sua vida. Deus é quem nos fortalece, nos ensina e nos fortalece para vivermos contentes em toda e qualquer situação. Nós precisamos dar esse passo de fé, ir em direção a Deus, pedir, desejar a comunhão, estar com o coração e mente abertos para aprendermos, para Deus nos ensinar a vivermos contentes em toda
e qualquer situação. Que o Senhor, nosso Deus, assim nos abençoe.